Vamos ler mais uma vez o livro do Apocalipse, agora no capítulo de número 19. E depois destas coisas, houve no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobre para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Até aqui a leitura da palavra. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és o único digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Capacita-nos, ó Deus, para falar de algo tão grandioso que é a Tua salvação eterna, para falar de algo tão glorioso que é as bodas do Cordeiro. Que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para que possamos entender as Suas palavras. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então João, ele viu no céu uma grande voz, glorificando a Deus, exaltando a Deus, por Deus ter destruído a Babilônia e trazido o casamento de Cristo com a sua noiva. Na aula passada eu falei sobre o contraste que existe entre a prostituta Babilônia e a noiva do Cordeiro, a igreja. Aqui, nesse texto, existe um conjunto de símbolos que já foi apresentado no livro do Apocalipse como um todo. Vai aparecer a voz do anjo, a voz de Deus, a voz como trovão, vai aparecer os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos em uníssono louvando e adorando a Deus pelo ato de salvação que Deus operou sobre a terra.
Ato esse que se inicia na destruição da grande Babilônia. Ok? Aqui a gente tem um dos grandes temas da Bíblia, que é o casamento. Deus, quando ele criou a humanidade, ele criou a humanidade para ser a coroa da sua criação. O ser humano, ele é a coroa da criação. E quando ele pecou contra Deus, o ser humano cometeu o pecado, ele se divorciou de Deus no corpo e no espírito. Ele divorciou o céu da terra e ele divorciou a sua alma de Deus. Então aconteceu 3 grandes divórcios. O divórcio de Deus e o homem, o corpo e a alma, o céu e a terra. Quando Jesus decidiu vir ao mundo, ele veio para casar de novo a alma com o espírito, com o corpo, perdão, o homem com Deus e os céus e a terra. Aqui o primeiro casamento que está acontecendo é o casamento entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, Israel sempre fora descrito como a esposa infiel de Deus. Ok? A esposa infiel de Deus. Tem um livro muito famoso, que é o livro de Amós, que conta a história de um homem que ele casou com uma prostituta, né? Deus mandou ele casar com uma prostituta. Na verdade não é Amós, isso que eu estou olhando aqui, é Oséias, né? Deixa eu conferir aqui para não falar bobagem. Exatamente. É o profeta Oséias, não é o Amós. O Amós é o boiadeiro. O profeta Oséias, Deus mandou ele casar com uma mulher das prostituições, uma mulher que vivia a vida com uma prostituta. E durante muitos momentos do seu casamento, essa prostituta voltava para a vida de prostituição. E Deus mandava o profeta Oséias ir lá, tomar ela de novo e casar com ela de novo e fazer alianças de novo. Esse livro é uma representação do grande interesse de Deus de casar com Israel, de ser um povo com Israel. Quando Israel rejeitou o Messias, agora Deus está procurando uma noiva para o seu filho Jesus Cristo. Essa noiva é a igreja de Deus, cujo qual Jesus comprou com o teu sangue na cruz do Calvário. O que acontece no casamento judaico? O pai da noiva, o noivo, paga o dote da noiva. E após esse pagamento, o noivo ele fica preparando uma casa para receber a sua noiva. Quando Jesus morre na cruz, ele pagou esse preço pela sua noiva. E quando ele sobe aos céus, ele começa a preparar uma morada para a noiva. E Jesus disse isso no Evangelho de São João, no capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus está preparando uma morada para a sua noiva, para casar-se com essa noiva e entrar com essa noiva nas bodas do Cordeiro. Esse casamento celestial é um símbolo da união entre Deus e a humanidade, entre Deus e a igreja. No final,
a igreja vai habitar com Jesus Cristo eternamente. Mas antes dessa habitação eterna, nós temos a celebração das bodas do Cordeiro. Ou seja, é uma festa de celebração do casamento de Jesus e da sua igreja. Tá? Muitas pessoas discutem sobre como vai acontecer esse casamento. Acredita-se que Jesus vai arrebatar a igreja, e depois que Jesus arrebatar a igreja, no ato arrebatacional, os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nos ares. Lá nos ares vai acontecer essa festa de casamento, essas bodas do Cordeiro. É um casamento, uma união entre Jesus e o seu povo. Quando nós, como povo de Jesus, estaremos celebrando com ele essa união maravilhosa cujo qual Deus pagou um preço executando o seu filho na cruz do Calvário. Quando eu chegar no capítulo 20, eu vou explicar para vocês a diferença dessas linhas de interpretação, tá? Porque uns acreditam que essas bodas acontecem antes do milênio, que é o tema do capítulo 20. Outros acreditam que acontece depois do milênio, que é o tema do capítulo 20. O que é interessante olhar aqui é esse símbolo, né? Eu já falei sobre isso, o linho fino e resplandecente, que são a representação da justiça dos santos, que na verdade nada mais é que a justiça de Jesus nos santos. E esse testemunho talvez não, é a palavra mais importante do Apocalipse. O testemunho de Jesus como o espírito de profecia, ou seja, o testemunho de Jesus na nossa vida é o cerne de tudo. Testemunhar o que Jesus fez em nós através da nossa crença, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Mostrar para todos que nós fomos salvos por Deus. É o testemunho. E aqui a gente tem talvez uma das expressões mais intrigantes, né, do livro do Apocalipse, que é o apóstolo João, diante de toda a mensagem que o anjo estava trazendo para ele, olha, Jesus casando com a noiva, ele fica tão maravilhado que ele se prostra diante do anjo para adorar o anjo. E aí o anjo repreende João dizendo, olha, você não deve me adorar, porque eu sou um servo de Deus igual a você. Adora, pois, a Deus. Alguns pensadores acreditam que isso não aconteceu, que esse prostrar-se de João no texto é uma literatura para mostrar, é um prostrar-se literário para mostrar aos crentes que eles devem adorar somente a Deus. Ok? Que eles devem adorar somente o Deus Todo-Poderoso. Parece que é 2 ou 3 vezes que João se prostra diante desse anjo. A gente não sabe se João se prostrou de fato para adorar, até porque João era um crente muito maduro, né? Talvez aqui ele tenha aproximadamente 90 anos de idade, é um ancião, um apóstolo, um homem completamente instruído nos mandamentos de Deus. Cometeu uma atrocidade dessa, negar o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Negar o primeiro mandamento era um ato assim muito, muito estranho para João. Então uns acreditam que ele tenha se prostrado, outros acreditam que ele tenha se prostrado literariamente. Mas, prostrando ou não, o que importa é a mensagem que ele está passando. Do começo ao fim,
nós devemos adorar somente a Deus e nos prostrar somente diante de Deus. Nada pode dividir o nosso coração, nem as coisas dessa vida, as riquezas desse mundo, as nossas realizações pessoais, ou até mesmo um anjo de Deus. Nada pode tirar a nossa adoração exclusiva a Deus. E nessas bodas, o que vai acontecer? Vai ser uma festa. Uma festa onde nós iremos celebrar com Deus. Nós vamos comer com Deus. Nós vamos estar com Jesus Cristo no reino de Deus, celebrando a conquista de Jesus na cruz do Calvário. Celebrando a nossa união. Celebrando o tabernáculo de Deus com os homens. João, é o próprio apóstolo João que fala que Jesus veio ao mundo e tabernaculou conosco. Ele habitou conosco. Ele habitou conosco em um tempo rápido, aproximadamente 3 anos, e vai descer o seu tabernáculo eterno para que nós passamos a eternidade com ele. Mas antes dessa eternidade, tem uma festa que os estudiosos acreditam que vão durar aproximadamente 7 anos. Pode ser 7 anos, literal, 7 anos de muita festa, e pode ser 7 anos no sentido simbólico. É uma festa que vai durar um tempo perfeito de Deus. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis o cavalo branco. O que estava assentado sobre eles chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora, o que vai acontecer? Após o término da festa, lá na festa também vai acontecer aquilo que alguns estudiosos chamam de o julgamento das obras, onde Jesus vai honrar os seus servos mediante as obras de justiça que eles fizeram. E essa igreja, junto com os ressuscitados, e junto com Jesus, que está sentado nesse cavalo branco, desce para pelejar contra o dragão e os seus aliados. Olha só. E os seus olhos eram como chama de fogo, retomando lá os primeiros capítulos do Apocalipse, né? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Tudo isso aqui é símbolo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, símbolo de que ele é o Logos de Deus, de que ele é a própria essência de Deus, né? Ele tem a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e púrpura. Um exército de anjos e de crentes. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez essa é a expressão mais importante aqui deste capítulo. O fato de que Jesus, nesse seu retorno glorioso, ele estabelece o propósito cujo qual ele vem trabalhando desde a queda de Adão, que é o retorno do reino de Deus. O que é um reino? Um reino é um sistema cujo qual o rei legisla sobre os seus súditos. Quando você tem um reino, o rei do reino, ele estabelece o que pode e o que não pode nos territórios do reino.
Quando Deus criou o ser humano, ele deu para o ser humano o reino. Qual reino que era esse? O reino de Deus. As leis de Deus. Você pode comer de toda a árvore do jardim. Pode comer livremente. Você vai cultivar, vai plantar, vai se satisfazer com a sua mulher. Porém, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está fazendo isso é um rei, legislando sobre o seu súdito, no reino de Deus. O seu súdito, Adão e Eva. O reino, o Éden, o universo. O rei, o próprio Deus. Quando Adão pecou, ele entregou o reino nas mãos da serpente. Ou seja, é um império da serpente. Porém, esse império, ele foi destruído na cruz do Calvário. Só que antes da cruz, você vê um monte de tentativas de Deus tentando resgatar o reino. Quando Deus vai enviando os seus servos, né, o próprio Adão tem filhos, né? Caim e Abel. Abel era uma tentativa de restaurar o reino. Abel oferecendo a oferta que Deus agradava a Deus, é uma restauração do reino. Caim mata Abel. Depois Deus envia Noé ao mundo para salvar o mundo. E Noé fracassa. Depois Deus envia Abraão. Abraão fracassa. Isaac fracassa. Jacó fracassa. Moisés talvez foi o que chegou mais perto. Fracassa. Davi. Quando Davi é ungido rei, ele traz de volta as leis de Deus, que Deus estava estabelecendo lá no Sinai, com uma tentativa de trazer o reino de Deus, ou seja, as leis de Deus para o universo, a fim de que todo homem obedeça os mandamentos de Deus, a fim de que as leis de Deus sejam as leis a serem seguidas. Isso é o reino de Deus. E esse reino foi sendo perdido na medida que a história de Israel vai se desenvolvendo. Na cruz de Cristo, Jesus realmente conquista o reino. Ele destrói o império das trevas e é entronizado como rei do universo nos céus. Da cruz até agora, o trabalho do diabo é avacalhar o reino. É tentar manchar o máximo o que ele puder do reino. Ele nunca vai conseguir tomar de novo o reino. Porque o segundo Adão, Jesus Cristo, ele estabeleceu o reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. O reino de Deus era chegado quando Jesus veio ao mundo e ele está em vigor até o dia de hoje e amanhã e depois e depois. Ser um cidadão do reino de Deus é proclamar as leis do rei, Jesus Cristo, e tentar fazer com que o mundo obedeça às leis do reino de Deus. Quando Jesus volta aqui nessa vinda, e está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é porque aqui de fato ele pisa todos os seus inimigos. Jesus, né, os inimigos foram colocados por estrado dos seus pés, diz o salmista. E Jesus pisando os inimigos, ele estabelece o reino para o todo, para sempre. Então por isso a expressão Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então existem duas ceias nesse capítulo. As ceias da boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, onde a gente come com Cristo. E a ceia dos animais, das aves de rapina, que come a carne dos reis da terra, dos poderosos da terra,
que estão aliados com o dragão para lutar contra o cordeiro. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, haverá essa batalha do Armagedon, que é um local, né, que era muito conhecido por haver inúmeras batalhas em Israel. E essa batalha final de Jesus, onde Jesus vai destruir os inimigos que estão preparados para lutar contra ele. Preparados no sentido assim, a gente quer lutar contra o cordeiro, mas não no sentido de ter possibilidade de vencer o cordeiro. Lembra que lá no Antigo Testamento que um anjo de Deus matou aproximadamente 185 mil dos exércitos de Senaqueribe? Tem essa passagem lá. Então não existe nenhuma possibilidade desses exércitos da terra, desses reis da terra, né, conseguir derrotar o cordeiro e os seus aliados. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Presta atenção, olha. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Lembra que eu falei? O dragão aparece. Ele apresenta a besta, que é o anticristo. A segunda besta, que é o falso profeta. E a meretriz, que é a Babilônia. Babilônia cai no capítulo 18. No finalzinho do 19, cai o falso profeta e cai o anticristo. O último inimigo a ser derrotado é o dragão, que vai ser derrotado no capítulo 20. Então as ordens são inversas. Apresenta-se dragão, anticristo, falso profeta, Babilônia. Destrói-se Babilônia, falso profeta, anticristo e o dragão. E aqui eu acho que é uma das coisas mais assustadoras da Bíblia. Preste atenção nisso aqui, ó. A maior dádiva que um homem pode receber na vida é entrar no céu vivo. Dois homens conseguiram essa proeza: Enoque e Elias. Você vai ler lá no livro do Gênesis, Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque para si. Enoque entrou no céu vivo. Elias era um grande profeta de Deus. E Deus chamou Elias para sua habitação. E Elias subiu para o céu em uma carruagem de fogo. E ele entrou lá vivo. Os dois entraram no céu vivo. Esses dois caras aqui, o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo vivos. Quando nós entrarmos no céu, nós vamos entrar no céu, no reino de Deus, ressuscitados. Quando os homens forem lançados no lago de fogo, eles serão lançados no lago de fogo ressuscitados também. Esses quatro, Enoque e Elias, entrou no céu vivo. O anticristo e o falso profeta será lançado no inferno vivos. Então é uma condenação terrível. Uma coisa que a gente precisa dizer aqui é o seguinte: existem duas expressões na Bíblia que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. É a primeira e a segunda ressurreição e a primeira e a segunda morte. Primeira e segunda ressurreição, primeira e segunda morte. O que seria a primeira morte? A primeira morte é aquilo que todo ser humano experimenta, exceto aqueles que forem arrebatados. Os que forem arrebatados, que vão se encontrar com Cristo no dia, não vão experimentar a primeira morte. A segunda morte é quando Deus ressuscitar os reprovados para lançá-los no lago de fogo.
Esse ato é o ato da segunda morte. Tem tudo bem. A primeira e a segunda ressurreição são temas que os estudiosos debatem sobre si. A primeira ressurreição para um grupo seria o seguinte: é a ressurreição de Jesus. Jesus é a primícia dos ressurretos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos crentes. Ok? Primeira ressurreição, ressurreição de Jesus. Segunda ressurreição, ressurreição dos crentes. Uma outra linha de estudiosos vão dizer assim, ó: quando Jesus vier aqui no capítulo 19, arrebatar a igreja e ter as bodas do Cordeiro, vamos participar da primeira ressurreição. Estaremos lá com ele, desceremos com ele para derrotar os aliados do dragão e o dragão. Primeira ressurreição. No capítulo 20, o diabo vai ser aprisionado. Aqui você está vendo que quem está sendo lançado lá no lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, Deus vai aprisionar o dragão e vai entrar no milênio de 1000 anos. Existem linhas de interpretação. A primeira que eu te apresentei vai dizer que o milênio não existe, já aconteceu, é a era da igreja. Uma segunda linha de interpretação vai dizer o seguinte, que vamos ressuscitar, participar das bodas, descer, derrotar o dragão e os seus aliados. Jesus lança no lago de fogo o anticristo e a besta. Aprisiona o dragão e reina no mundo por um espaço de 1000 anos. Esses 1000 anos pode ser literal, 1000 anos mesmo, contados, e pode ser um tempo longo. Tá? Depois ele solta o dragão e ele engana muitas pessoas. E após enganar as pessoas, alguns vão poder crer e outros não vão poder crer. Vem o trono branco. Quando vier o trono branco, acontece a segunda ressurreição. Ou seja, a ressurreição daqueles que serão lançados no lago de fogo e aqueles que entrarão no reino eterno de Deus. Segunda linha. A terceira linha vai dizer o seguinte: a primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Ok? Você não precisa ficar preocupado com isso. Você só precisa ter uma linha escatológica para você defender como sua e saber falar sobre isso com as pessoas da igreja, com as pessoas do mundo, porque vão te indagar. Tenha a sua linha interpretativa e viva com ela feliz. Independentemente de qual está certa e qual está errada, você vai participar do reino de Deus e isso é o que importa. Tá bom? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui nós temos duas ceias. As aves do céu comendo a carne dos ímpios. Desgraçada essa cena. Terrível essa cena. Horrível, né? Você vê, tantas pessoas mortas no massacre final que Deus chama as aves para comer a carne. Comer a carne, não deixar aquela carne sobre a terra. Comam essa carne, se fartam dessa carne. Em contraste à ceia das bodas do Cordeiro, aos eleitos que vão estar lá no reino de Deus, celebrando o casamento com Jesus nos céus, numa festa que vai durar aproximadamente 7 anos. Então, ceia do Senhor nas suas bodas e ceia das aves com os reprovados. Amém? Daqui a pouco nós vamos fazer a exposição do capítulo 20 e vamos falar desse tal milênio, né? Milênio, o que é esse milênio aí? Um beijo no seu coração e até mais.